Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá? Esse aqui vai gerar uma polêmicazinha, hein? Vamos analisar agora esse com da Serra de Areia, tá? Eu vou dar os dados e vocês vão tomar suas próprias conclusões, tá bom? Esse aqui são os 10 primeiros, tá? Charles, Almério, Danley, Gustavo, eu, Raoni, Flávio, Felipe, Gel e Danilo. Vamos dar uma olhada aqui. A gente vê que um, dois, três, quatro, cinco deles estão com medida de potência. Alguns não têm frequência cardíaca e potência, outros só têm frequência cardíaca e alguns não têm absolutamente nada, só estimativa de potência, né? Mas vamos trabalhar com o que a gente tem, beleza? Eu quero que vocês entendam aqui o formato de distribuição de potência, velocidade e frequência cardíaca em um com desse modelo, tá? Em uma subida dessa natureza aqui. Tem uma ferramenta chamada SOS no Strava que ela dá uns dados bem detalhados aqui, tá? Então é uma extensão que você coloca e você vai ter uma ideia de como você vai ter dados bem interessantes para analisar a progressão da subida, velocidade, potência, frequência cardíaca, cadência e temperatura, tá bom? Esse aqui foi meu tempo, 25 e 18, feito em 2000 e faz uns 4 ou 5 anos isso aqui, tá? Velocidade média de 26,7, potência média de 327, tá? Então a gente vê aqui, primeiro, uma distribuição bem uniforme de potência, né? E depois um ganho de velocidade nessa parte da descida, tá? E depois um reganho de potência para finalizar o último trecho da subida, tá? Vejam que como é uma subida constante, a frequência cardíaca é praticamente impossível aqui você reduzi-la durante esse período. O único momento que você vai ter de redução de frequência cardíaca é nesse momento aqui, ó, da descida, tá? Então a gente vê que ela saiu aqui de um padrão de 179 batimentos para 159 e depois eu retomei a subida, ela voltou a chegar aqui no topo, tá? Finalizando com 185. A potência também ela fica muito constante aqui nesse período, tá? E a velocidade também, porque é uma subida relativamente constante aqui, ela vai dar cerca de 3% aqui de grau de inclinação médio, tá? Em um van de 1041. Vejam aqui que nesse trecho tem um falso plano aqui antes dessa descida, em que o máximo de velocidade que eu atingi foi 33,8, tá bom? Vamos ver agora outra pessoa que fez com frequência e potência, né? A Darley aqui estava com potência sem frequência cardíaca. Flávio Dantas, tá? 2016, o meu foi 2021. Ele fez com potência e frequência cardíaca. Analisando aqui, foi 26,55, potência média de 273, tá? 263, NP de 280 praticamente. O van aqui 967. Então vocês vejam aqui a frequência cardíaca dele, ele começou praticamente em repouso, né? Provavelmente estava parado antes de largar, largou com uma frequência baixa de 90, mas em 4 minutos ele já estava topado aqui com quase 200 batimentos, tá? Então quando a gente observa aqui, vejam só, foi evoluindo, né, a frequência cardíaca e depois que ela topou, meu velho, praticamente não baixa, tá? Então, mesmo no período de descida aqui que ele pegou, ele baixou, saiu de um patamar de 190 batimentos para 174 e depois não baixa mais, tá certo? Também o pico de velocidade dele aqui, o máximo, foi 29,2 antes de começar a descer, que era aquele falso plano ali, antes dessa parte da descida. É um períodozinho que fica de 1, 2, no máximo 3%, em que você consegue embalar bastante, tá certo? Voltando aqui, vou analisar mais um para vocês verem a distribuição de velocidade, tá? Vamos ver aqui Danley, que é o terceiro melhor tempo, em 2021 também. Isso aqui foi feito com bike de Cronos, inclusive, tá? Danley treinava nessa serra todos os dias praticamente e tentou tirar o com aqui de todo jeito, não saiu, mas vamos dar uma olhada aqui, beleza? Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, distribuição de potência super constante, né? A velocidade também. O máximo que Danley chegou aqui antes de iniciar a descer foi 38 por hora, tá? Nesse falso plano aqui, beleza? E depois ele teve um descanso aqui nesse período da descida, máximo de 66 por hora descendo, e depois voltou a subir aqui e manteve a potência relativamente constante até o final e ainda conseguiu crescer um pouquinho aqui no fim,
A massa cadência média de 91, o van aqui de 1080, tá? Potência média de 328 e NP de 336, beleza? Lembrando que ele tem 67 kg na época, eu acho. Agora vamos lá. Primeiro polêmico aqui, nosso amigo Almério Marraju. Nada pessoal, tá? Vou analisar o que tem aqui. Esse com é de 2013, tá? Tem um textão aqui, se você tiver um domingo livre aí, você pode parar para ler esse texto. É bem comprido, tá? Tem toda uma história aqui por trás. Então, muita leitura interessante aí para você fazer no seu tempo livre. Mas vamos lá. Vamos ver aqui, analisar a marca. O que é que tem de estranho aqui nesse com? Vocês conseguem identificar alguma coisa aqui? Olha essa frequência cardíaca. Começou com 160, depois 166, baixou para 156, aumentou 164, baixou para 154, 165, 163, baixou para 147, subindo, tá? 163, baixou para 145, 165, baixou para 146. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de redução de frequência cardíaca enquanto ele estava subindo, tá certo? Não coincidentemente, esses pontos de frequência cardíaca baixos, eles também eram relacionados a um aumento de velocidade. Por exemplo, ele vinha aqui a 26 por hora, quando a frequência cardíaca dele começa... Lembre-se que a frequência cardíaca ela tem um delay, tá? Então, quando ela começa a baixar, já é sinal de que ele já estava economizando antes disso. Então, ele vinha a 23 por hora e deu um pico para 28, tá? Aí a frequência começa a baixar. Então, você tem que ver um pouquinho antes do gráfico. Aqui, ó, ela começa a baixar, tá? Mas o interessante é esse aqui, ó. Ele vem a 25, aí depois sobe para 29 e a frequência começa a baixar. Então, os pontos de frequência cardíaca de redução deles eram sincronizados com o ponto de ganho de velocidade, tá? Esse aqui, Flávio Dantas, ele consegue explicar de uma forma bem didática, muito melhor do que eu. Aqui também, ó, 23 por hora, aí depois começa a baixar e a velocidade sobe para 29,9 subindo, tá? Chegando a 30. Então, isso aqui indica que teve algum apoio externo, tá? Ou bigu, ou se agarrou mesmo em alguma moto, ou carro, etc. Ou vácuo, tá? Mas isso aqui é um comportamento praticamente impossível de você fazer com a manutenção de potência constante em uma subida, tá? Isso aqui é simplesmente, não existe nenhum argumento que possa quebrar isso aqui, tá? A não ser que a cinta de frequência cardíaca dele estivesse funcionando de forma errática, mas mesmo assim, se ela estivesse funcionando de forma errática, ela não estaria coincidindo com os pontos de grande velocidade. Então, para mim, esse com aqui é 100% fake e tem que dar flag mesmo, tá? Sem nenhum vínculo com a pessoa, tá? Não tô nem aí, tô falando, analisando os dados. Isso aqui não tô atrelando a pessoa não, beleza? Vamos agora para o com. Tá? Esse aqui perdurou durante muitos anos, tá? Tá em segundo lugar ainda. Esse aqui de Charles é interessante porque tem potência, tá certo? Também, meu amigo, os dois são meus amigos. Gente boa pra caraca, mas vamos lá, tem algumas coisas estranhas aqui. Então, potência massa, 344, Charles é um cara leve, escalador nato, tá? Mas, vamos lá. Não tem frequência cardíaca, mas beleza. Olha a produção de potência dele, altamente constante, tá? A velocidade no início também sem grandes picos de elevação, mantendo aqui uma potência bem interessante, tá? Inclusive eu vou mostrar na ferramenta de comparação que vocês vão ver que o com dele com o meu tempo, o início é bem similar. O que acontece aqui, eu treino como medidor de potência desde 2011, eu acho que 2010, 2011, um dos primeiros medidores de potência do Brasil, quem trouxe fui eu, tá? Então era com Power Tap de cabo ainda, entendeu? Então eu mandava meus treinos para um treinador dos Estados Unidos por e-mail, ele analisava, então são aí mais de 15 anos trabalhando com medidores de potência e analisando dados, tá certo? Quando eu olho isso aqui, eu já vejo a pessoa, já vejo a careta, é tipo aquela tela da Matrix, né? Então tem uma coisa errada aqui na distribuição de velocidade, tá? Então vocês vejam aqui que a potência ela vem bem tranquila, tá? Aí depois tem um ponto de velocidade aqui de 40 por hora subindo, tá? Depois ele mantém e reduz no períodozinho, tá? E cai para os 27, 28 por hora, que é a velocidade da subida. Mas tem outro ponto aqui, que é o que... São dois pontos aqui que eu colocaria flag, que é esse primeiro aqui, e o segundo. Mas o segundo é bem característico, tá?
a gente vê aqui, ó, vou isolar aqui para vocês verem. Vocês viram que eu fiz questão de falar da velocidade média, da velocidade máxima desse trecho, desse primeiro trecho de subida, porque tanto o meu, quanto o de Danley, quanto o de Flávio, chegou a 35, 36 por hora no máximo naquela parte do falso plano antes de começar a descer, tá? O que aconteceu com o de Charles? Ele chegou na velocidade máxima aqui de 50 por hora, tá certo? Então ele já veio no padrão de velocidade alta, deixa eu mostrar aqui para vocês de antes. Vou pegar aqui. Vamos lá. Vejam só. Ele veio nesse padrão de velocidade alto aqui, depois ele voltou para a base, né? Aí a partir daqui, nesse falso plano, ele começou a elevar a velocidade dele, tá? Então, vocês estão vendo aqui no mapa, né? Então vejam só, ele saiu de 33, 34, 35, 40, 44, 45, chegou a 51 por hora, 50,9, tá? E o que aconteceu? Você vê aqui claramente que existe uma tentativa de manter a potência constante, tá? Mas dá para ver que tem algumas oscilações aqui, onde ele reduz a potência aqui drasticamente para 150, 90 watts, 190 aqui, 140 aqui, e a velocidade se mantendo constante, tá? Então isso aqui claramente foi uma velocidade dessa de 50 por hora, para você manter com essa potência média aqui de 285 watts, é impossível, tá? Inclusive a gente utiliza um software aqui que ele analisa justamente essas variações de potência, tá? Então, para você atingir 50 por hora aqui subindo, você teria que jogar uma potência, e você vê aqui, ó, por exemplo, tem uns picos de aceleração que é justamente uma tentativa de se manter, aparentemente uma tentativa de se manter no vácuo. Isso aqui não foi bigo não, tá? Isso aqui foi vácuo. É uma tentativa de se manter no vácuo por conta da oscilação de velocidade do veículo, entendeu? Então vocês vejam que tem alguns picos de potência, mas essa velocidade de 50,1, 50,9 por hora subindo, ela precisaria de um sprint de cerca de 1000 watts para ele atingir, tá? É tanto que a velocidade máxima que a gente atingiu, eu, Flávio, Jefferson, todos os outros que fizeram top 5, tem recentemente aqui uma subida de Raoni, que eu acho que ele foi o tempo depois do meu, e vocês vão ver também a velocidade máxima que ele atinge subindo. Nenhum deles chegou perto de 50, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. É impossível você atingir essa subida, essa velocidade, com menos de 1000 watts aí para um cara de cerca de 70 quilos. Porque, para você ter ideia, é um sprint subindo, né? Então, e além do mais, como é que você conseguiria manter a velocidade depois disso, né? Pronto, aqui a subida de Raoni. Velocidade máxima dele subindo, 33 por hora, tá? Então, bem diferente dos 50, tá certo? E como eu falei com o de Charles, ainda teve um pico anterior, entendeu? Que fez com que ele ganhasse esse tempo aqui. Então vamos fazer também uma comparação aqui com a análise, tá? Vamos fazer uma análise aqui da distribuição da subida. Vamos comparar com a minha subida. Então, velocidade média dele de 31,7, a minha, ó, que é esse gráfico que mostra os dois iniciando, tá? Então vocês vejam aqui que eu começo até com certa vantagem, tá? De 10 segundos, 8 segundos, 4 segundos. A partir daqui eu começo a perder. 1 segundo, 8 segundos. Tranquilo, tá? Ele é um escalador bem melhor do que eu, estava mais forte. Mas aqui, quando chega nessa parte, vocês vão ver que nesse trechinho aqui, ó, do final, ele vai acumular quase 1 minuto em poucos metros, tá? Então vocês vejam que é uma discrepância muito elevada, tá? Então vocês vejam aqui que do quilômetro 4 ao quilômetro 7, quilômetro 4 ao quilômetro 7, 1 minuto, tá? De vantagem. Quando eu comparo aqui com o tempo normal, de progressão normal como de Danley, vocês vão ver que essa vantagem ela vai ser bem mais reduzida, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Conde da Serra de Areia. Danley Cavalcante. Foi 1 minuto em 3 km, tá? A vantagem de Charles em relação ao meu tempo. Então, vamos analisar aqui e comparar essa marca.
Vamos lá. Comecei aqui até com certa vantagem também, depois ele já foi tirando, tá? E foi aumentando, ó, gradualmente. 20 segundos, 27, 30, 31, quilômetro 4, 34 segundos, beleza? Quando chegou aqui no final, 20 segundos, entendeu? Do final da subida, do quilômetro 4 ao quilômetro 7. Então vocês vejam que esse ganho de mais de um minuto no período de 3 quilômetros, ele exige uma velocidade média altíssima, entendeu? Então, incompatível com essa produção de potência que foi realizada. Inclusive, a gente utiliza esse software aqui, a gente fez de tudo o possível para ver como é que a gente faria para tirar esse com. E o que acontece? A gente colocou o peso de Darley aqui, 68 quilos, para ele fazer um tempo aqui de 20, foi quanto tempo, Deus? 23? Vamos lá. Serra de Areia. Acho que é 22 ou é 23. 22,54. Vamos lá. Esse software aqui é utilizado pelas equipes do Pro Tour, tá? Que a gente faz a projeção e análise de prova. Planejamento também. Então, para a gente fazer 22,50, pronto. A gente precisaria somente de 422 watts, tá? Pronto, Mago, você bater esse com aqui, você pode ir direto brigar com o Pogacar, tá? Então, é o que eu digo, vou dar flag, tá? Não quero nem saber, vou dar flag nesses dois cons aqui, porque matematicamente, fisicamente e todo o contexto geral faz com que a gente entenda que o primeiro teve uma administração de potência constante, mas picos de velocidade totalmente inconsistentes, tá? Impossíveis de serem mantidos por força própria. E o segundo é mais na cara ainda, que tem a oscilação da frequência cardíaca para baixo com a velocidade aumentando, tá? Então, todos dois, para mim, apesar de serem pessoas que eu gosto pra caramba, são meus amigos. Eu não vou falar que não tem nada pessoal, mas são coins que não são validados, tá? Não tem condições de validar. Então, pessoal, para você bater aqui, você só precisa ter 68 quilos e produzir 422 watts de potência em 22 minutos e 50 segundos. Suave, tá bom? Dá para tirar. Valeu, pessoal.